Olá, boa tarde a todos. Já tínhamos saudades, já fazia algum tempo que não gravávamos. Bem-vindos a mais um episódio da Arte de Errar. Hoje temos connosco o António Maria Soares Franco, 47 anos, casado, pai de 4 filhos, co-CEO daquela empresa fantástica que todos nós já bebemos qualquer coisa, chamada José Maria da Fonseca, que aceitou o nosso réptil desafio e, com grande pena nossa, não vamos ter uma conversa muito regada, Sim, não podemos mas quero que tenhamos aqui pelo menos uma conversa divertida e bem disposta, como são o nosso timbre. António, muito bem-vindo. Obrigado, António, obrigado. Espero que gostes deste bocado. António, como isto é a arte de errar, eu entro logo a matar. E eu quando estava a preparar este podcast, uma das coisas que me saltou, obviamente, a atenção foi o facto que a empresa faz 190 anos este ano, estão a comemorar os 190 anos, e vocês são a 7ª geração, contrariando toda aquela tendência, não é? Da primeira geração que cria, a segunda que mantém e a terceira estraga, não é? Pá, tu não acordas de manhã e pensas assim, epá, isto não pode cair comigo, ao lembro da coisa. Às vezes temos alguns pesadelos com isso. Porque tu fazes isto em co-liderança com o teu primo. Com o meu primo Francisco, sim. Mas sim, não deixa de ser uma enorme responsabilidade. Nós pensamos sempre, não vai ser nas nossas mãos que isto vai cair. Mas felizmente a coisa tem andado bem. Temos construído coisas boas. Nós acordamos todos os dias a pensar o que é que eu vou fazer de diferente, o que é que acontece hoje diferente de que não aconteceria se eu não estivesse aqui e que vai criar impacto positivo para a empresa. É isso que eu penso todos os dias, ao fim do dia, o que é que eu fiz hoje e que acrescentou valor para a empresa, acrescentou valor para os empregados, para os acionistas, todas as pessoas que estão à volta da empresa. E se nós acabarmos todos os dias e pensarmos aconteceu alguma coisa importante, alguma coisa boa, nós acrescentamos valor, conseguimos dormir consciência tranquila e que a coisa está aí no bom caminho, felizmente. Como é que vocês conseguem, enfim, como o Francisco dizia, uma empresa com 190 anos, garantir o equilíbrio entre respeitar aquilo que é uma tradição enorme da empresa, mas saberem que variáveis é que vão ou não arriscar relativamente à inovação? Como é que gerem este equilíbrio? Nós desde sempre fomos uma empresa muito, muito inovadora, a começar no fundador, José Maria da Fonseca. Hoje em dia os vinhos que nós conhecemos são todos vinhos engarrafados, mas naquela altura não eram. Certo. Naquela altura o vinho era vendido dentro de barricas, era o vinho do produtor, não era um vinho que não tinha marca, era um vinho assim um bocadinho uma commodity. E ele foi a primeira pessoa em Portugal a engarrafar um vinho tinto, que começa com o Periquita. E portanto logo aí há uma gênese de inovação. E eu acho que é um bocadinho essa inovação também que nos faz chegar até aos dias de hoje, não é? Porque uma empresa que não inove não consegue sobreviver 190 anos. Mantém a tradição na modernidade, digamos assim. Sim, claro que temos que ir sempre respeitando aquilo que nós somos, a nossa identidade, os nossos princípios, a nossa filosofia. Às vezes mudamos a coisa um bocadinho demais do que aquilo que ela devia ser e temos que corrigir e voltar um bocadinho. Nós agora, por exemplo, temos um novo rótulo do Periquita e que no fundo chama um bocadinho mais à origem do que eram os rótulos do Periquita, uma imagem um bocadinho mais clássica e que percebemos que é exatamente isso que o nosso consumidor, para aquela marca específica, é isso que quer. Não quer uma coisa muito moderna, com cores muito berrantes e portanto vamos inovando, mas sem nunca esquecer que às vezes nós temos que ir respeitando aquilo, a nossa alma, aquilo que realmente somos no nosso core. Eu vi na vossa história, vocês têm alguns marcos de criações de sucesso, como o Lancers, como o Periquita, que foi de início, o próprio do Moscatel. Há alguma marca, alguma história, alguma experiência, no vosso caso, em 190 anos, não precisa ter sido under your watch, mas há alguma história de alguma coisa que tenha corrido menos bem, que tenha obrigado a esse tiro? Estou-me a lembrar de uma coisa que foi lançada antes do tempo e que é uma enorme inovação. E nós somos a primeira empresa em Portugal a fazer um vinho sem álcool. Quem é que diria que é uma empresa com 190 anos, que é de facto essa empresa com toda a história e tradição, que manda uma pedrada no charco e lança o vinho sem álcool? Eu diria que isso é uma tragédia. Mas a verdade é que nós lançámos isto, o primeiro vinho que nós lançámos, se calhar foi quase há 15 anos, em 2008 por aí.
E na altura foi muito cedo. As pessoas não percebiam, era muito novidade, conceito. não percebiam o conceito. A verdade é que hoje em dia, Já havia cervejas sem álcool na altura. na altura já havia cerveja sem álcool. E tinha uma percentagem já importante do mercado. E a verdade é que hoje em dia, se calhar se eu disser quais são dos vinhos dos produtos que nós temos que mais crescem, são os vinhos sem álcool. É um consumidor que em todos os mercados que nós operamos, não estou a falar só sem álcool, mas também vinhos com menos álcool, são sempre categorias de vinhos que estão a crescer. As pessoas Faz querem uma aposta coisas... para o Médio Oriente, não é? Não necessariamente para o Médio Oriente, até porque o muçulmano, se vir uma garrafa em cima de uma mesa com uma coisa que pareça vinho, não gosta na mesma, mesmo que seja sem álcool. Uma associação. Há um estigma social que não funciona bem. Aquilo é mais para mercados desenvolvidos, mercados que consomem vinho, consomem álcool. E há muitos consumidores que querem opções com menos álcool, com opções com menos calorias, mais ligeiras. Tu és um consumidor de vinho sem álcool? Eu já consumi, eu gosto de beber vinho com álcool, mas já houve ocasiões onde me apeteceu beber um vinho sem álcool. Por exemplo, se nós estivermos num almoço com um cliente onde tínhamos de fazer algum tipo de negociação e a gente precisa ter a cabeça relativamente fresca, relativamente limpa, posta no sítio, mas não queremos estar a beber um sumo, não queremos estar a beber uma Coca-Cola, queremos estar a beber uma coisa um bocadinho mais sofisticada. Posso estar a beber um vinho sem álcool e estou a ter uma conversa com um cliente e a coisa está, e tenho a cabeça no sítio para poder fazer contas como deve de ser e não me espalhar ao comprido. E portanto eu diria, não foi um tiro ao lado, foi um tiro antes do tempo, e que agora é que está a dar frutos. Muito bem, muito bem. Eu também percebi pela estrutura da empresa. Portanto, tu tens o teu pai, salvo erro, o teu tio como presidente e vice-presidente, não é? O teu tio ainda é o enólogo principal da empresa. Certo. E estás tu e o teu primo. Isso não vos dar também, em termos de família, algum conforto? Não, é importante ter esse equilíbrio. É importante que, da nossa parte, nós sentimos que temos liberdade para tomar decisões. E eles também nos deixam, nós também só aprendemos errando às vezes, também nos deixam fazer erros em algumas ocasiões, mas é importante eles continuarem a sentir-se envolvidos, sentir-se informados e portanto há aqui um equilíbrio importante a fazer. Claro que o dia-a-dia hoje em dia já é levado pela Comissão Executiva, que somos nós dois e uma terceira pessoa que não é da família, portanto somos 3 pessoas da Comissão Executiva e que temos que tomar as decisões do dia-a-dia, temos sempre lá todos os dias, depois de equipas operacionais, com as equipas comerciais, com a equipa de gestão de topo, mas é super importante que eles não se sintam desenquadrados. Até porque continuam a ter muito valor acrescentado. O facto deles aparecerem em algumas ocasiões é super valorizado por clientes, por colaboradores, portanto não podem estar sempre a aparecer. Temos que escolher os momentos certos para eles aparecerem, para estarem, para darem a sua opinião. Voltando aqui um bocadinho à questão da família, enfim, eu acho que é subejamente conhecido o desafio que é, para alguém que já trabalhou com família, manter esta relação profissional e depois uma relação pessoal ao mesmo tempo. Como é que tu geres isso? Ou seja, tu falaste que vocês têm a empresa efetivamente muito bem estruturada, que têm muito poder de decisão, mas também sabemos que depois muitas vezes é preciso tomar algumas decisões que sabemos que são as melhores para a empresa, mas que podem criar aqui alguns anticorpos na relação pessoal. Como é que vocês fazem essa gestão enquanto família? Nós por acaso temos uma regra engraçada, que é, se nós tivermos, hoje em dia temos esse quinto administrador que pode fazer um bocadinho de fiel da balança e que no fundo ajuda-nos a tomar uma decisão que é puramente no interesse do negócio. E o negócio é que manda, portanto as decisões têm que ser tomadas com critério profissional e com critério do que é que interessa realmente para o negócio. Mas antes dele até tínhamos uma regra engraçada que era, quando estávamos os 4, vamos imaginar que havia 2 pessoas que queriam uma coisa e 2 pessoas que queriam outra. Se fosse, imaginemos que as 2 pessoas da 6ª geração queriam uma decisão e as 2 pessoas da 7ª queriam uma decisão diferente. Consoante a natureza da decisão, se fosse uma decisão de família, eram eles que a decisão era deles. Se fosse uma decisão de negócio, era a nossa opinião que ia.
Se o empate fosse um pai e um filho contra outro pai e outro filho, teríamos que ir buscar uma outra pessoa. Hoje em dia temos este quinto administrador e na altura poderíamos ir buscar Claro. quem quiséssemos para fazer um bocadinho esse desempate. E portanto é importante haver esta clareza de regras da Aham. forma como se decidem as coisas. Claro. É super importante. Obviamente nunca elimina a 100% os conflitos, mas minimiza muito o potencial de conflito. Tu sempre te viste, quer dizer, tu cresceste com toda esta tradição, com todo este peso, com toda esta herança de família. Sempre te viste, sempre te imaginaste a trabalhar num negócio de família, ou um dia achaste que ias tentar fazer outra coisa Sempre. diferente? Aquelas memórias que eu tenho de miúdo, sei lá, se calhar de 5, 6, 7 anos, as memórias mais antigas, Uhum. e se eu pensava o que é que, para além daquelas coisas parvas que o miúdo quer ser Bombeiro, polícia, polícia. quando a pessoa começa a ter uma noção mais clara, Consciente, sim. mais consciente daquilo que quer ser, eu queria ser o meu pai. Acho que acontece com muitos de nós. O nosso pai é o nosso herói naquela altura Certo. e nós queremos ser como o nosso pai, quer ter aquela presença, aquela Uhum. posição, quer viajar como o meu pai viaja, quer tratar dos negócios como ele trata, e portanto sempre foi, desde muito cedo, sempre foi isso que eu quis fazer. Mais tarde temos mais cabeça para poder escolher. Uhum. E eu, no meu caso, inclusivamente, eu fiz um MBA eu primeiro trabalhei numa empresa também fora da família, depois fiz um MBA em Nova Iorque, e na altura eu podia ter ficado, e o meu pai telefonou-me quando eu acabei o MBA e disse: olha, se quiseres ficar aí, estás em Nova Iorque, vais trabalhar para um banco ou para um fundo ou qualquer coisa e vais ganhar muito mais do que ganhas aqui, estás completamente à vontade para decidir isso. E disse: não, pai, eu quero mesmo ir para Azeitão. Quero ir ajudar a família. Não me importa que vá ganhar muito menos do que Nova Iorque. Claro que eu acho que vou ter muito mais qualidade de vida a viver em Azeitão e em Portugal do que a viver em Nova Iorque. E é mesmo isto que eu quero fazer. Portanto, foi mesmo uma escolha consciente. E na É um altura bocadinho já eras casado? Na altura já era casado. E a minha mulher também me apoiou a 100% naquilo que foi a decisão. Tu tendo um negócio de família, epá, a fronteira é muito ténue, não é? Tipo, onde é que tu Sim. desligas? Eu tenho que ter cuidado para não assoberbar a minha mulher com os temas de trabalho, não é? E mesmo muitas vezes em família, nós tentamos não estar à mesa a falar de trabalho, porque senão Natal em Não é o família. tema. o Natal em família acaba sempre por ir para os vinhos, porque temos uma tradição que o meu tio vai buscar aquelas colheitas antigas de periquita. Alguém leva vinhos que não sejam vossos? Já aconteceu, mas normalmente a tradição é ir Quantos anos ficaram Também faz sem parte falar? de ver a concorrência. Quantos anos ficaram sem falar? Não, é analisar a concorrência, faz parte Exato. de qualquer Mas não necessariamente, boa gestão. não necessariamente no jantar de Natal, Exato. pode ser noutras ocasiões. Há 2 anos ou 3 atrás, o meu tio levou um moscatel para a mesa no Natal e a garrafa estava tapada, estava com um papel de alumínio. E ele Prova cega. provou, serviu um copinho a toda a gente, inclusivamente a alguns dos miúdos. E o vinho, quando ele destapou, o vinho era de 1880. E os miúdos ficaram malucos com aquilo que ali estava. E, portanto, perceberam que aquele vinho estava ali à nossa espera há 100 e não sei quantos anos. E, portanto, há Todo um cerimonial e todo um histórico. Tem que ter respeito, eles têm que ter respeito por aquilo que estão a beber. E aquilo não é uma bebida alcoólica que serve para, mais uma vez, para embriagar. Faz parte da nossa cultura também. E eu acho que é importante os miúdos perceberem isso. Por isso também vocês também desenvolveram no negócio essa parte da cultura também muito com a lógica do bem do agroturismo e de tudo, não é? Também não apenas a ser a experiência de venham aqui ver este sítio, mas venham aqui experienciar E contar a história da família também. Acho que as pessoas, quando vão lá, gostam de saber quem é que está por trás das vinhas, qual é a história. Voltando aqui um bocadinho à questão da indústria do vinho, eu acho que todas as indústrias têm, enfim, variáveis que são mais importantes do que outras. Se quisermos pegar no tradicional produto, preço, distribuição, comunicação, pessoas, processos, na indústria do vinho, ao longo enfim, dos anos que tu já tens, quase 20 anos, quais é que dirias que são as duas variáveis
mais importantes para contribuir para o sucesso do vosso mercado ou da vossa indústria? Eu acho que depende um bocadinho do tipo de vinho que nós estamos a falar. Se estivermos a falar de um vinho mais mass market, obviamente que o produto em si tem que ser bom, não é? Tem que ter um bom vinho, um bom rótulo, que seja agradável a uma variedade muito grande de consumidores. Tem que ter um bom preço, obviamente, e uma ótima distribuição. As pessoas têm que encontrar o vinho facilmente, não estão para estar a concorrer à procura de um determinado vinho. Se nós depois estamos a falar de um vinho mais topo de gama, continua a ser muito importante o produto em si, portanto, do marketing mix, o produto continua sempre a ser muito importante, e o rótulo, a embalagem, a forma como está vestido. Se calhar aí o preço não é tão relevante, a distribuição também já não é tão relevante, as pessoas já vão à procura daquele vinho porque queriam comprar aquele vinho em particular. Se calhar a comunicação é super importante para esses vinhos, e portanto a forma como nós contamos a história e chegamos aos nossos consumidores é super importante. E tu acreditas que um bom rótulo faz um bom vinho ou pode fazer vender um bom vinho? Faz. As pessoas pelo menos a primeira compra são influenciadas também pelo rótulo, pela garrafa, pelo rótulo. Se aquilo for bonito, as pessoas podem ir comprar uma determinada garrafa pelo aspecto. Depois, se gostarem, voltam a comprar. Se não gostarem, foi a primeira e a última vez que compraram aquele vinho. Eu lembro-me de uma história recente que apareceu aí nos mídia, onde uma pessoa da indústria dos vinhos decidiu fazer uma prova cega e pegou num vinho barato no supermercado, criou, enfim, engarrafou de uma forma profissional e, portanto, no fim, depois da prova cega, esse vinho acabou por ganhar, enfim, ganhou um prémio. A pergunta que eu faço é: até que ponto é que não só o rótulo, como o Francisco dizia, quando eu digo rótulo num sentido muito mais abrangente, rótulo, a marca, todo o valor que está por trás influencia a percepção que um provador de vinho ou que um cliente tem sobre o próprio vinho? Influencia imenso. E essa questão da prova cega é engraçada. Nós, por acaso, tínhamos uma distribuidora na Suécia que era uma pessoa que sabia imenso de vinho e provava vinhos do mundo inteiro e só bebia coisas ultra especiais, XPTOs, e os amigos dela lá e as pessoas com quem ela estava na Suécia também eram todos, nós chamamos os snobs do vinho. Só bebe o Borgonha e Bordeaux e não sei o quê, e champanhes do melhor, e às vezes os vinhos portugueses acham sempre que são um bocadinho diferentes dos outros, quando na realidade não são. E na verdade ela fez uma prova às cegas e deu um vinho a provar. O vinho era uma Magnum, também estava tapada, e lá estes amigos dela, os enochatos, os enosnobs, isto é Bordeaux, certeza, isto é Bordeaux, é a margem esquerda de Bordeaux, é esta região, é este ano, deve ser aquele produtor. E ela, quando se tapa a garrafa, era um periquita. E portanto eles ficaram doidos. Como é que uma marca periquita, que é uma marca com presença já algo massificada no mercado, e um vinho português de uma região da Península de Setúbal tinha uma qualidade que toda a gente às cegas estava a dizer que era de um Bordeaux de elevadíssima qualidade, à margem esquerda. Como é que tu vês os vinhos portugueses, a marca vinho português, e aqui fugindo um bocadinho aqui da perspectiva da vossa própria marca, mas num sentido mais abrangente, como é que tu vês os vinhos portugueses evoluírem ou crescerem no mercado internacional? Ou seja, a percepção é hoje melhor? A percepção é melhor. Nós temos as exportações de vinhos portugueses têm crescido, quer em volume, quer em valor. Ainda temos muito espaço para percorrer, e aqui o vinho bebe um bocadinho da imagem de Portugal como um todo, e isto não se faz, não é só a fileira do vinho a trabalhar sozinha, está ligado à imagem tem que ser ligado à imagem do país, e a imagem do país são muitas coisas a trabalhar ao mesmo tempo, desde o turismo, a gastronomia, os azeites, ao têxtil, à moda, ao futebol, todos estes setores trabalham para a imagem do país. E institucionalmente vocês sentem apoio? Mas eu não gosto muito de pensar nos setores como precisando de muita ajuda do Estado. Não gosto nada da conversa precisamos de mais ajuda do Estado, precisamos de subsídios, precisamos disso, precisamos daquilo. Não. Temos de nos chavar por nós próprios, não é? Um negócio que não viva
sozinho, que não se imponha, que não seja rentável per si, que dependa de subsídios ou dependa da ajuda do Estado, não é negócio. Se a gente tiver a viver de mão estendida sempre a pedir dinheiro, isso não, ao fim do dia não é um negócio, isso não vai ser sustentável a longo prazo. E portanto, o que nós às vezes pedimos ao Estado é que não interfira, Não atrapalha. não atrapalhe. A expressão que nós usamos aqui muito. que sai da frente, Vocês que sai da têm, frente. se não estou em erro, neste momento, 50% da faturação já é no mercado internacional. É. Então, 70 E já foi mais até, já foi mais no mercado internacional. E estão deslumbrados com o mercado chinês ou ainda Não. nem entraram por aí? Já entramos, já tivemos algumas vendas relevantes para o mercado chinês. Os chineses têm uma forma de consumir vinho completamente diferente da nossa. Esta questão de chegarmos ao fim do dia a casa com a nossa mulher e abrimos uma garrafa de vinho e bebemos 1 ou 2 copos, os dois, com um queijinho. Os chineses não são assim, eles não bebem vinho assim. Eles bebem vinho, normalmente num setting social, muitas vezes setting de negócio, Uhum. muito masculino, infelizmente, mas imaginemos 15 homens à volta de uma mesa a tratar de negócios e o objetivo é embebedarem-se. Por Em oferta. Portugal, nós produzimos cerca de 2% do vinho do mundo Uhum. e consumimos cerca de 1%. E portanto, a nossa fair share lá fora anda à volta de 1% 1%. do vinho que se produz no mundo. Pois. E portanto, nós nunca temos a mesma dimensão de outros países. Nós nunca podemos andar a competir com os outros países com preço. E eu acho que é o erro de muita gente em Portugal, não só no setor do vinho, mas também em outros setores, é pensar que vou fazer mais barato que o outro e vou conseguir vender. Temos esse erro na mão de obra. Na mão de obra também. Nós temos que competir pela qualidade, temos que ser e não ter vergonha e ter preços cada vez mais parecidos com os franceses e com os italianos. Olha, deixa-me voltar aqui ao tema da indústria. O vosso processo de internacionalização, vocês já estão em mais Sim. de 70 países. Qual é que foi o país onde tiveram ou têm mais dificuldade de penetração por erros ou ainda não terem percebido exatamente quais Sim. é que são as melhores variáveis para mexer nelas? O mercado do alemão é difícil. O alemão é muito, infelizmente, ainda é um mercado de preço muito baixo e nós não queremos, como eu falei há bocadinho, nós não devemos estar a competir com outros com base em preço, porque amanhã há de aparecer outro qualquer que Claro. nos faz mais barato que nós e perdemos esse negócio. O mercado inglês também já foi um bocadinho assim. Acho que hoje em dia há algumas oportunidades para vender vinhos já a preços minimamente razoáveis em Inglaterra, mas são sempre esses mercados mais maduros e mais onde a variável preço é super importante, onde eu acho que nós temos sempre mais dificuldade em entrar. Depois há outros mercados, por exemplo o Brasil, onde para nós é um mercado fantástico. Por exemplo, o Periquito no Brasil, se calhar se eu perguntar às pessoas lá 5 marcas de vinho que as pessoas conhecem, o Periquito é quase certeza absoluta que vai ser uma das marcas que eles dizem. Como é que vocês preparam a entrada num país, do ponto de vista de comunicação ou de marketing? Ou seja, trabalham com pessoas locais desse país? Vocês não têm estruturas lá fora, a vossa estrutura é uma estrutura... Nós temos no Brasil uma pessoa nossa que vive no mercado e que está lá 24 horas por dia a acompanhar os nossos clientes. E eu acho que comercial. no nosso caminho de internacionalização é um bocadinho esse é o primeiro passo, é ter pessoas a viver nos mercados e a acompanhar os nossos clientes, os nossos distribuidores, os nossos importadores. E depois eu acho que o que é super importante é escolher bem, fazer negócio com os parceiros certos. Nós já tivemos em mercados onde trabalhávamos com importadores ou com distribuidores muito grandes e portanto com uma capacidade de distribuição e de chegar ao mercado enorme, mas depois são empresas que têm milhares e milhares e milhares de vinhos no portfólio para vender e portanto a prioridade que nos dão é uma prioridade relativamente baixa. E às vezes mudar para um importador ou um distribuidor com uma dimensão mais pequena, onde eles trabalham e que nós somos importantes para eles e que nós somos a prioridade e também ajudamos a pagar muitos salários dentro da empresa deles, acabamos por ter muito mais resultados. Portanto, esta dicotomia entre dimensão e foco, eu muitas vezes gosto de ter, obviamente, ter alguma dimensão, mas gosto de trabalhar com empresas que tenham foco nas nossas marcas, porque tem muito mais impacto no resultado de vendas. Olha, deixa-me bascular aqui um bocadinho para a parte pessoal. Tens 4 filhos, como o Francisco disse. Como é que estás a prepará-los já para a sucessão? Nós é assim, uma das regras que nós temos é ninguém é obrigado a vir trabalhar para a empresa.
Nós na nossa geração já somos 8, 3 trabalham na empresa, 5 não trabalham. Na geração deles, eles vão ser 20, 20 e tal miúdos. E portanto, vai ser impossível, de certeza, ter lá os miúdos todos a trabalhar. Vão ser poucos. E portanto, os que forem vão ter que estar realmente convictos que é isso que eles querem fazer. Nós estamos a educar os nossos filhos para eles serem felizes com aquilo que querem fazer. E não vamos obrigar nunca ninguém a ir trabalhar para a empresa. Se eles quiserem, gostarem, tiverem esse bichinho, esse gostinho e forem bons e trouxerem valor acrescentado para a empresa e a empresa precisar deles, esse casamento pode acontecer. Vinha-te desafiar para contares um bocadinho as histórias dos Dos dois objetos. objetos que trazes contigo. Ok? Os 2 objetos, o primeiro são os calções de desporto, que cada vez mais eu faço muita corrida, agora começo também a fazer alguma bicicleta, sobretudo quando estamos na Serra da Rábida, eu sou um sítio ótimo para andar de bicicleta. Já joguei muito futebol na minha vida e cada vez mais eu acredito naquela coisa do mente sã, corpo são. É super, super, super importante uma pessoa estar bem fisicamente, estar bem com ela própria, fazer desporto, fazer exercício. Eu vejo imensa diferença num dia que, por exemplo, hoje fui correr de manhã. Uma pessoa fica o resto do dia muito mais com a cabeça limpa, focada. Tratamos as coisas com muito mais. As decisões parece que aparecem muito mais claras, muito mais naturalmente na nossa cabeça. E é cada vez uma parte cada vez mais importante da minha vida, o desporto. Eu, quando não faço desporto, Reflete-se no teu. reflete-se. Sinto-me logo uma pessoa diferente. Por isso é que trouxe aqui os calções de desporto. São calções de correr, mas que podem servir para outro tipo de desportos também. E depois O outro O segundo. O outro Objeto. tinha que ser Tinha que ser. um saca-rolhas do Periquito. O saca-rolhas porque representa uma parte importante da minha vida profissional, obviamente, com uma marca que é tão importante para a José Maria da Fonseca, mas há aqui um bocadinho uma metáfora também. O saca-rolhas é ajuda a desbloquear coisas, ajuda a tirar obstáculos da frente. E cada vez mais eu vou-me apercebendo que eu também é isso que eu gosto de fazer no trabalho. Gosto de arranjar soluções, de trabalhar com as pessoas para se a pessoa não está a ver ali bem qual é a solução, eu gosto de ir lá e ajudá-la e encontrar a solução e resolver o problema. Cada vez me dá gozo. Cada vez que uma pessoa finaliza um negócio, que temos um sim de algum cliente, dá-me imenso gozo. E por isso o saca-rolhas representa essa parte mais profissional do vinho, obviamente, mas deste elemento desbloqueador. E traz alguma Portugalidade. Nós somos conhecidos lá fora por ser desenrascas, exatamente. E das rolhas de cortiça Exatamente. também. Para além disso, a questão de sermos muito desenrascados. Sim. E utilizando aqui aquela expressão do futebol, o saca-rolhas que vem do banco Exatamente, também é um bocadinho para resolver sim. os jogos. Nós normalmente fazemos esta pergunta a todos os nossos convidados, provavelmente já terás visto. A pergunta é uma pergunta simples, aparentemente. Se pudesses mudar alguma coisa olhando para trás, seja ela essa coisa pessoal ou profissional, o que é que mudavas? O que é que terias feito diferente? Na minha vida? Sim. Quando eu fiz o MBA em Nova Iorque, eu tinha 27, 28 anos e acho que fiz muito cedo. E se pudesse voltar atrás, acho que fazia isto uns anos depois. Porque naquela altura nós profissionalmente ainda somos uns bebés, nós somos umas crianças autênticas. Tens outra visão do mundo. Nunca gerimos pessoas, nunca gerimos equipas, temos uma experiência profissional completamente diferente e eu acho que uma enorme vantagem do MBA é de facto podermos ter aquele ambiente, quer de professores, quer de outros colegas de estudo ou de trabalho, que enriquecem imenso a nossa vivência. E portanto chegar a um ambiente destes com outro tipo de desafios, outro tipo de questões, outro tipo de problemas que já vivemos na nossa vida e potenciava-te muito mais. Teria potenciado muito mais a experiência do MBA. Claro que foi fantástica a experiência do MBA, mas tê-lo feito se calhar 6 ou 7 ou 8 anos depois teria sido ainda melhor para mim, mas pronto, foi o que foi. Hoje em dia também há outros fóruns onde podemos trocar essas ideias, trocar essas experiências, essas opiniões. Se pensarmos em termos de copo cheio, é a expressão que eu acho que deves ter. Lica, hoje eu sei que eu sei a pensão. É olhares e pensares assim, se calhar se eu tivesse feito isso aos 35,
não estaria tão determinado em regressar a Portugal e se calhar teria tido Pois, se uma calhar. experiência nos Estados Unidos. Não sei. E a vida teria sido diferente. É E difícil. não estaríamos aqui, se calhar, a Pois. ter esta conversa. É difícil uma pessoa pensar o que é que seria. O relógio nunca volta atrás. Exatamente. E Tónio, pronto. resta-nos Gostei muito da agradecer. conversa, foi engraçado. Também. Muito obrigado, António. Muito engraçado e acho que aprendemos todos algumas coisas Uhum. aqui. Felizmente não temos que fazer nenhum teste, porque senão. Pá. Uma prova. Que é da alcoolemia. Prova. Da alcoolemia. Nem nos Bravo. vinhos é prova. Diga Uma prova. os principais nomes do. Das castas. Isso seria uma tragédia, mas pronto, gostámos muito. Boa, se no dia Ah, que espero- querem lá ir fazer uma visita, estão sempre convidados. Muito bem, obrigado. Muito obrigado. Quanto a vós, espero que tenham também apreciado e gostado desta nossa conversa. Resta-nos fazer aquele pedido da praxe habitual, que nisso o Rodrigo é muito mais pró e eficaz do que eu, que começa pela frase: não se esqueçam de nos seguir nas... Nossas redes sociais, que vocês já sabem quais são: Facebook, LinkedIn, YouTube, Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify. Acho que não me esqueci de nenhuma. Sigam-nos no nosso canal de YouTube, subscrevam, para vocês é gratuito e para nós conta muito para podermos continuar a oferecer-vos estes conteúdos. E obrigado por terem assistido, obrigado mais uma vez, António, e até à próxima. Obrigado. Obrigado. Até à próxima. Obrigado. Obrigado, Francisco. Até à próxima. Boa.